Fala, torcedor do Palmeiras, muito boa noite. Tem novidades aqui do time do coração, pessoal. 8 milhões aqui na negociação milionária aqui, pessoal, do reforço de luxo, né? Também informação do jogo diante do Mirassol. Pessoal, nos apoia deixando seu like, link com créditos, canais oficiais. Assista o vídeo até o final que tá muito interessante. Agora um jogador que chega para a temporada, então tem reforço. Últimos detalhes, então, para a contratação do zagueiro Mikael. Igual ele falou na entrevista. Não, se vai contratar o Claudinho, não precisa me perguntar. Se vai contratar o Paulinho, para que vai me perguntar? Não tem que me perguntar. Ah, eu vou contratar o Paulinho, não precisa contratar. Não precisa nem me perguntar. Vai contratar o Claudinho, não precisa me perguntar. Vai contratar o Andréas Pereira, não precisa perguntar. Perfeito. Vai lá e contrata. Jogador desse nível não precisa. Não precisa perguntar. Agora, em algumas outras situações, precisa ter a consulta com o treinador. E eu acho isso plausível. Ah, eu vou lá e eu cobro o diretor de futebol. Cobra. E eu vou lá e converso com o presidente e peço os jogadores para o presidente. Tá lá. Todo jogo ele fala a mesma coisa. Eu peço, mas não sou atendido. Eu peço, mas não sou atendido. Cadê o meu camisa 8, o reserva do Rios? O Rios, ele fala com um orgulho tremendo, né? Ele fala do Rios com um orgulho impressionante, porque a presidente do Palmeiras acha que a gente deveria contratar mais jogadores como o Rios, que barato e que joga muito, mas esses jogadores são difíceis de encontrar. São raros, são difíceis de encontrar, é uma verdade. Agora, o Palmeiras precisa dar ao treinador as peças que ele necessita para montar o time. Ah, você vai dizer assim, mas ele mandou 11 embora, 12 embora, dispensou os jogadores. Isso, parece que o Palmeiras não contratou ninguém. O Palmeiras é o time que mais investiu nessa janela. Sim. Tudo bem, o Paulinho ainda não está jogando. E eu acho que esse é um ponto muito forte de observação. E esses jogadores estão entrando num ritmo. Eles vão ser enquadrados naquilo que o Palmeiras precisa. Os dois zagueiros estão chegando. Um chegou e o outro ainda precisa chegar, né? Acho que a questão principal está no ataque. A gente está falando de um Palmeiras, que é o Palmeiras, ou seja, o que eu quero dizer com o Palmeiras? É o clube que a gente, há 10 anos... A magnitude do Palmeiras. Aponta como um dos favoritos para todas as competições que está. É um clube que tem um elenco forte, ninguém discute a qualidade do elenco, ninguém discute que o trabalho, na média, das últimas gestões do Palmeiras, para não falar só da Leila, são bons trabalhos. Tudo isso é indiscutível. Agora, também é claro que o Palmeiras não pode ter Luigi e Thales apenas no banco. Por mais que o Luigi tenha feito um golaço, por mais que sejam garotos promissores, você não pode ter Luigi e Thales como alternativas únicas para o seu ataque no banco. O Paulinho não está jogando. É verdade, mas me parece... Mas ainda assim, né? Se você coloca ele como titular, você vai ter opções de meninos. É isso, porque parece também que o Paulinho... O cara é o quê? O Messi, ele vai chegar e vai resolver todos os problemas. Me parece que no ano passado o Palmeiras já apontava a necessidade, no começo do Campeonato Paulista, a necessidade da contratação de um 9, isso dito pelo Abel, explicitado, com todas as letras. Não, a gente precisa, mas eu quero um cara, ele usou esses termos, eu quero um cara que chegue e jogue. Eu quero jogador para ser titular agora, é esse cara que eu quero. Ele chegou a falar isso no ano passado. E disse que precisava de um definidor de jogadas. Definidor de jogadas. Aí o que aconteceu? Flaco Lopes fez 11 gols no campeonato estadual. Como sempre, o campeonato estadual funciona como um encantamento que muitas vezes não se confirma lá para frente. E me lembro de ter falado isso ao final do Campeonato Paulista, dizendo, cara, talvez vá faltar. Se o Palmeiras está achando que porque o Flaco fez 11 gols no Campeonato Paulista, tem o novo Evair... resolvido, né? Tem o novo Evair, não é bem assim. E acho que não foi bem assim. E foi uma questão do Palmeiras o tempo todo. Então, eu acho que essa questão precisa ser resolvida. O Abel está falando, como disse o Pascoal, mais forte. Ele está levantando o tom. Óbvio que uma eventual eliminação, que é muito possível nesse momento do Campeonato Paulista, vai colocar mais pressão nisso. Sim. Uma classificação e um eventual tetracampeonato... Vai arrefecer. Vai arrefecer. É assim que funciona. Para todo mundo, pode ser a melhor diretoria que for, vai arrefecer. Agora, uma coisa eu tenho convicção e concordo com a sua avaliação das conversas com o palmeirense. Agora, o Abel é o último dos problemas do Palmeiras. Pelo amor de Deus. O Abel não é um problema para o Palmeiras. Continua achando o melhor técnico em atividade no Brasil. Não mudou absolutamente nada, mas a percepção do torcedor ela é muito minada, né? Muito modificada pela sensação. O torcedor é passional, está no direito dele. Fecha aí, Pascoalzinho, para a gente fazer intervalo. Não, eu acho que dentro desse panorama, o Palmeiras tem que dar... Porque a torcida do Palmeiras reclama todo jogo, pede jogador. Né? Todo jogo pede jogador, todo jogo. Porque sabe que o Palmeiras precisa dessas posições.
do meio para frente, especialmente. O Palmeiras precisa de mais um jogador de velocidade pelo lado do campo, precisa de mais um meia direita, né? O antigo meia direito, camisa 8. Eu não sei, Pascoal. Não, porque não tem ninguém para jogar. O Rio saiu, vai jogar quem? É bom lembrar, só é bom lembrar que aí tem o Felipe Anderson, Exatamente. que não tem jogado, e o Maurício, que foi um baita azar, né? Porque era o melhor jogador do Palmeiras. Não. Inclusive, é bom dizer, numa solução encontrada pelo Abel. Sim. Porque ele se transformou no falso 9 ali e estava resolvendo a questão. Então, foi uma solução que ele tinha encontrado e que acabou se machucando e vai voltar daqui a, acho que são um mês mais ou menos. Um mês e pouquinho, né? Esse meio é o único que eu discordo um pouco, mas o zagueiro, o ponta, o centroavante, aí realmente fica complicado. Não, os zagueiros estão chegando. Agora, o meia, o ponta e o centroavante... Tá precisando, tá carecendo. Ele tá cobrando. O Abel Ferreira ontem estava demais quando perguntar. Ele estava louco para falar, né? Estava louco, mas assim, ele estava se segurando, ele só estava esperando a primeira pergunta. Ele tá desde. Foi na terça-feira que estourou essa história. Né? Acho que o Abel tá desde terça-feira esperando chegar quinta-feira, anotando no papelzinho dele tudo que ele ia falar, né? Ele veio pronto para dar o recado dele. Sei lá, foram uns 10 minutos de resposta. Como é que você viu todas as respostas do Abel? Ele tem razão em muitos pontos, claro, porque é muito difícil você ter esses gramados naturais que sejam top aqui no Brasil. Ele fala se calhar, 2 se calhar, na verdade, e aí Ele não quis falar qual é o querido, né? A Neoquímica Arena já ficou... Ele não quis falar, eu percebi que ele não quis falar. No fundo... Por que será? No fundo, o Abel concordou com os jogadores. O Abel não discordou do Lucas, do Neymar, do Thiago Silva. Lucas, Neymar e Thiago Silva são os 3 cabeças desse movimento, pelo que eu pude conversar com pessoas envolvidas nessa história. O Abel não discordou deles. O Abel só pontuou, e aí eu acho que, tirando excessos de parte a parte, o ponto que o Abel destaca é o ponto que, assim, acho que a maioria de nós acabou abordando também. É evidente que é melhor ter o gramado natural. É evidente que o ideal era que o gramado sintético não existisse para o futebol profissional de alto nível, como é o futebol brasileiro, na elite do futebol brasileiro, como é o caso. Não deveria existir gramado sintético, mas por que é que ele existe? Né? Ele não chegou do nada. Né? Os clubes, o Atlético Paranaense, que foi o primeiro, o Palmeiras, que foi o segundo, eles não optaram por colocar o gramado sintético do nada. Sim. Eles colocaram porque não estavam conseguindo manter o gramado em qualidade. Aí eu acho que esse é o ponto. O gramado sintético que não deveria existir, que muda a natureza, literalmente, do jogo, e a gente viu pessoas importantes de saúde, Bruno Maziotti, o Dr. Moisés Cohen e outras pessoas falando sobre, que eles têm essa sensação do risco de uma lesão ligamentar ser maior, embora não provado cientificamente, mas é uma percepção de quem trabalha com o jogo. Este piso que não deveria fazer parte do futebol só chegou porque, como consequência de um abandono da qualidade do gramado natural. Abandono por quê? Abandono por falta de interesse da CBF, abandono por comodismo de parte dos clubes, sim, abandono por acúmulo de jogos, acúmulo de shows, questões climáticas e etc. Então, vários fatores geraram um abandono da qualidade dos gramados. Dentro desse abandono, chegou o gramado sintético e ficou assim. O gramado sintético me lembra um pouco a discussão da torcida única aqui em São Paulo. Sim. Eu não sou a favor da torcida única, ela muda a natureza do jogo. Mas combater apenas a torcida única e não olhar para a causa maior que acarreta nela não vai resolver. Não deveria, eu sou contra e eu tiraria a torcida única, desde que existisse um grande plano para cuidar da violência do futebol. Claro. Eu sou contra o gramado sintético, desde que os gramados naturais sejam tratados primeiramente pela CBF e depois pelos clubes com outro olhar, com uma exigência de padronização. Pois é, misturar a torcida e todo o jogo vermos torcedores sendo mortos também não adianta de nada, né? Uma coisa tem que andar casada com a outra. Eu estava hoje na academia, chegou um vizinho que é norte-americano, e falou assim, eu ainda não entendi por que o Palmeiras não vai se classificar, ou está perigando a não se classificar. Aí você falou pra ele, você tem um tempo? Senta aí, que lá vem história. Mas ele estava, mas não faz sentido, e ele repetia, mas não faz nenhum sentido, se você tem mais pontos, e você pode ser o 4º melhor do campeonato, você tem que estar nas 4. Mas veja só, e aí ele teve que aceitar aquilo, ele falou, não faz nenhum sentido, não tem lógica, ainda mais pra mim. Eu acho que é porque eu sou norte-americano, eu talvez seja.
Porque aqui a gente aceita melhor essas coisas. O que o Abel falou é verdade. É estranho, mas pode acontecer e o Abel precisa vencer o Mirassol e ainda torcer para um tropeço da Ponte Preta. É assim, esse é o regulamento do Campeonato Paulista, como o regulamento da Copa do Mundo também é assim. As seleções jogam em seus grupos, se classificam 2, talvez em algum grupo tenha tido menos ponto, mais ponto. A diferença é que no Paulistão todos se enfrentam, claro, mas esse é o regulamento. Então assim, o Palmeiras faz um Campeonato Paulista ruim, muito ruim? Não faz. O Paulistão do Palmeiras é melhor que o do Santos. O Paulistão do Palmeiras é melhor que o do São Paulo, né? O Palmeiras tem pontuação de um time que facilmente se classificaria. Mas o campeonato é assim, o regulamento é como é. Não é bom, mas ele é como é. O grupo do Palmeiras pontuou bastante. O São Bernardo, de novo, faz uma boa campanha. É um clube forte. A Ponte Preta, para mim, é quem surpreende. A Ponte, que caiu para a Série C, estar nessa condição, para mim, é uma surpresa e leva essa disputa até a última rodada. De novo, a mesma tônica do olhar sobre o impacto de uma eliminação do Campeonato Carioca para o Botafogo vale para o Paulista do Palmeiras. O Palmeiras ser campeão paulista ou não, o Palmeiras se classificar para as quartas de final ou não tem nenhum impacto, ou não deveria ter nenhum impacto no que será a temporada do Palmeiras. Sim. No olhar sobre a temporada. O Palmeiras foi campeão, é o atual tricampeão paulista. Alguém gostou da última temporada do Palmeiras? O torcedor não gostou. Então, assim, o que acontece no Paulistão importa pouco para o olhar geral da temporada. A questão é que ser eliminado agora, claro que gera uma frustração pelo tamanho do projeto do Palmeiras e como o palmeirense já vem desgostoso desde o ano passado, aumenta todo esse barulho e gera mais pressão de fora para dentro, mais do que de dentro para fora. A grande questão para mim, mais do que se classificar ou não, é a gente olhar até que ponto o Palmeiras está evoluindo no seu desempenho ou não. O Abel mesmo falou. A gente variou bastante o time no começo, arriscamos, porque eles entenderam que era necessário para a temporada, e eu concordo, mas é claro que isso gerou uma defasagem de pontos dentro do grupo. Sim. E com o time titular, o Palmeiras tem feito bons jogos e jogos mais ou menos. Ontem foi um bom jogo contra o Botafogo. Não foi um jogo tão bom como foi contra Guarani e Corinthians, mas foi um jogo aceitável. Deslancha ali no segundo tempo também. E criou chance, deveria ter vencido com mais... Deveria ter destravado o placar com mais facilidade antes, né? A grande questão para mim é a oscilação de desempenho do Palmeiras e as poucas respostas que os jogos com time misto deixaram para o Abel em relação à verdadeira profundidade do elenco. É óbvio que é melhor se classificar do que não classificar. É óbvio que é melhor ser campeão do que sequer chegar às quartas de final. Mas, sim, olhando friamente, não faz tanta diferença para o ano do Palmeiras assim, ser campeão paulista ou não ser campeão paulista. Ainda assim, deveria estar mais tranquilo nessa classificação, mesmo com o número de pontos, mesmo sendo o quarto colocado no Campeonato Paulista. Vamos falando ainda de Palmeiras. Claro que tem histórias. 20 pontos são bons pontos, é uma boa pontuação. Sim. É o quarto time que mais pontuou no campeonato. A gente já falou essa história, que seria líder em outras duas chaves, mas assim, você tem que olhar para a chave em que você está inserido. Lógico. Não adianta olhar para as outras chaves. Então, acho que o jogo resumiu o que tem sido este Palmeiras. É um Palmeiras com dificuldade de pôr a bola para dentro, nem tanto de criar, e um Palmeiras com dificuldade defensiva. Acho que esse é um ponto importante nas transições ofensivas do adversário. É impressionante como o contra-ataque do time adversário, o Palmeiras sofre, e isso já vinha desde o ano passado, como não sofria antes. Tanto que ontem o Everton, apesar de tudo, também trabalhou. Também fez pelo menos umas 2 grandes defesas em contra-ataque, toma o gol do jeito que tomou. Então, acho que, tanto olhando para as deficiências como para as qualidades, o Palmeiras de ontem foi meio que o Palmeiras básico, o Palmeiras típico deste Campeonato Paulista. Eu estou olhando aqui a tabela de classificação, né? No grupo A, o grupo do Corinthians já está resolvido, Corinthians e Mirassol classificados. O Mirassol é o adversário do Palmeiras na última rodada. No grupo do Santos ainda tem ali um bololô, né? Porque o Santos tem 15 pontos. Muito bom, pessoal. O Verdão agora tá indo às compras aí, após a Leira Pereira aí e sofrer muita pressão aí de torcida de imprensa esportiva, né? E tem que sim para manter o alto nível aí. E muitos comentaristas também cravando aí que o Verdão não será desclassificado aí, né, do Paulistão, pessoal. Então aí, vamos lá. Palmeiras não desiste de Vila Sante aí, mas ofereceu 48 milhões, né, pelo Grêmio de setorista, planejamento
para 2025 envolvia a contratação. O Palmeiras tem mais 7 dias para fazer a contratação para o primeiro semestre de 2025. Por enquanto aí, a diretoria conseguiu contratar os atacantes aí, Paulinho e Facundo Torres, os zagueiros Bruno Fux aí, e Michael aí, e o volante aí, Emiliano Martinez. Martinez foi contratado aí sem badalação para o setor que Abel Ferreira aí pedia uma reposição à altura de Adval Moreno, né? Então, além desses reforços, né, pessoal, tem também informação aqui de que o Vila Sante aí do Grêmio, o Palmeiras ofereceu metade do que o Grêmio quer. Segundo matéria aí assinada por Rossi aí, o Palmeiras ofereceu algo na casa dos 8 milhões de euros, hein? Cerca de 48 milhões na cotação atual. Pelo volante aí do Grêmio, o valor foi prontamente o Grêmio, né, quer mais valores, né, que entende que o jogador vale na casa dos 15 milhões de euros, né? Isso representa aproximadamente 90 milhões aí da carteira de Leila Pereira. Então aí, pessoal, o Verdão oferecendo 8 milhões aí pelo Vila Sante aí. Nova atualização aqui sobre a chegada do reforço aí do Vila Sante aí, que daria aí na casa dos 48 milhões aí para o Grêmio, né? Qual a sua opinião? Você acha que ele vale esse valor? Deixa aqui seu feedback, sua participação, pessoal. E você está confiante aí na vitória do time do coração diante do Mirassol? Deixa aqui seu palpite, pessoal. Vou ficando por aqui. Quero agradecer sempre, né, cada um de vocês chegou até o final do vídeo. Nos apoia deixando seu like. Logo estou de volta aí trazendo mais informações do Verdão.